Fala pessoal, meu nome é João Pedro e aqui vamos resolver essa questão da prova do IME acerca de treliça que diz o seguinte. Uma estrutura rígida, treliça, formada por barras de aço, encontra-se suspensa pelos pinos A e B conforme mostrado na figura. Sabe-se que o pino A impede os movimentos vertical e horizontal e que o pino B impede o movimento horizontal. No ponto E é aplicada uma força T na direção vertical e no ponto C é aplicada uma força 2T na direção horizontal. Desprezando o peso próprio da estrutura, calcule em função de T, né, justamente as reações dos apoios A e B e as forças que agem nas três barras que partem do ponto D. Então, beleza. Então, como é que eu faço para resolver um problema de treliça? Ora, a primeira coisa que eu faço é tratar a treliça como sendo um corpo extenso. Certo? Ó. E como essa estrutura vai estar em equilíbrio, o que eu posso dizer então? Como, pelo fato de ser um corpo extenso, eu posso aplicar as seguintes condições. As condições relacionadas ao equilíbrio translacional, que é o somatório das forças em x sendo zero, e o somatório das forças em y sendo zero. E também aplicar a condição do equilíbrio rotacional, que é o somatório dos torques, em um determinado ponto, que eu vou escolher como sendo o ponto A, sendo zero. Ok? Ó. Então, o primeiro passo para resolver uma treliça é tratar dessas três condições. Certo? Aí na questão ele me diz algo relacionado aos apoios. O apoio B ele seria um apoio de primeira espécie, já que impede o movimento, só que impede apenas o movimento horizontal, em que eu vou colocar, ó, simplesmente a reação no apoio B dessa maneira aqui, ó, BY. Certo? Em A ele vai ser um apoio de segunda espécie, já que ele vai impedir os movimentos horizontal e vertical. E com isso suas componentes eu vou designar dessa maneira aqui, ó. A Y e a X. Então, com isso, se eu fizer o somatório das forças ao longo de x sendo zero, o que eu posso dizer? Ora, eu posso dizer o seguinte, que aí... Eita, agora que eu vi aqui, ó, eu chamei de BY, né? Aqui é BX, ó. A X, ó, eu posso então dizer que AX mais BX é igual a 2T. Já, já simplesmente o somatório das forças em Y, eu posso dizer o seguinte, quais são as que estão na horizontal? Simplesmente é o AY e esse T, aqui ó, na qual vai ficar AY mais T igual a zero. Com isso, o AY ele é menos T. Beleza? Ó? Então achamos aqui uma das componentes. Agora vamos fazer o somatório dos torques em relação ao ponto A, para a gente descobrir qual é essa componente BX. Beleza? Ó? Então como é que eu vou fazer? Simplesmente vou fazer o somatório dos torques para as seguintes forças, BX, 2T e esse T aqui. Ó. Então vamos lá. Então para BX eu tenho aqui a linha de ação da força, a distância do ponto em que eu vou aplicar os torques para essa linha, né? Ó, que vai ser simplesmente o tamanho, o valor dela vai ser simplesmente 2L. E com isso eu percebo que o movimento que ela vai girar vai ser no sentido anti-horário. Com isso vai ficar BX vezes 2L. Já essas outras forças aqui, ó, elas vão estar no sentido, elas vão simplesmente impulsionar um giro no sentido horário, né? Ó. Aqui a linha de ação da força, a distância do ponto A até essa linha, ó, na qual a distância vale L. E a força é 2T. Então vai ficar aqui, ó, 2T vezes L. Mais, agora, a linha de ação dessa aqui, ó, a distância, ó, vai ser justamente essa horizontal aqui, que seria 4L. Então, com isso, vai ficar T vezes 4L. E aí eu simplesmente posso simplificar aqui esse 2L, ó. Vai ficar 2, vai ficar T mais 2T, que vai dar simplesmente 3T. Então, com isso, BX é igual a 3T.
Se Bx é igual a 3t, eu posso achar o Ax, já que eu tenho essa relação. Então, a partir disso, eu encontro que o Ax é menos t. E aí, na questão, como ele pede, aqui na alternativa da letra A, ele pede as reações nos apoios A e B, ó. Então aqui eu posso dizer logo aqui para o item A que para B, Bx vai ser 3t. Certo? Ó, Bx vai ser simplesmente 3t, ó. Nessa situação. Agora para o A simplesmente ele vai ter duas componentes, uma componente AX e uma componente AY, na qual a resultante vai ser descrita dessa maneira, AX ao quadrado mais AY ao quadrado, tirando a raiz, ó. Vai ficar T ao quadrado mais T ao quadrado. Então com isso, em A, certo? Ó, em A, eu vou ter simplesmente igual a simplesmente T raiz de 2. Certo? Então tá aqui, ó. Ele pede as reações nos apoios A e B. Tá aqui, ó. Então agora vamos para o item B, ó. No item B, a gente vai aplicar o método dos nós. Certo? Ó. Já que ele pede as forças que agem nas três barras que partem do ponto D. Ou seja, ele quer as forças em BD, DE e CD. Beleza. Só que antes de a gente fazer isso, a gente precisa fazer algumas modificações na nossa treliça, já que a gente descobriu uma coisa bastante importante. O que a gente descobriu que é importante? É acerca da direção dos nossos apoios, principalmente do apoio em A, na qual o apoio B ele segue nessa direção, ó, que eu adotei no início, que vale 3t. O apoio em A, veja, ele deu negativo em AX. Ele deu negativo pelo fato que o sentido que eu tenho que adotar é o oposto ao que eu supus. No caso, seria justamente para a direita. No caso, ele vai para a esquerda. Ó. Então tá aqui, ó. Esse aqui seria o sentido. Agora para o AY, mesma coisa. Ele deu negativo. Então o sentido tem que ser o contrário ao que eu supus inicialmente. Então ele vai ter que ser como? Dessa maneira, ó. T. Beleza. Então vejamos. Eu percebo que nos nós existentes, eu percebo o seguinte. Que nesse nó B, ele agrupa simplesmente 3 barras, né? Ó, 3 barras, 1, 2, 3. O ponto dele agrupa também 3 barras. E no ponto E, ele agrupa 2 barras. E no ponto A, ele agrupa 2 barras. Beleza? E no ponto C, ele vai ter 4 barras. Beleza? Aí lembrando, para eu resolver aqui e achar as forças, certo, que agem nas barras, eu preciso olhar para aquela que tem 2. No caso, o ponto E. Certo? Ó. Então vamos olhar aqui para o ponto E. Para o ponto E, eu simplesmente vou montar o seguinte diagrama, ó. Certo? Ó. E aí o que temos em E? Temos o seguinte. Temos essa força vertical aqui, T, ó. Certo? E, além disso, eu tenho aqui a força EC da barra EC, ó, que é essa aqui, ó. F EC, que eu vou dividir em duas componentes. Aqui, ó, uma vertical, que vai ser SY, e uma horizontal, que vai ser FCEX. E além disso, eu tenho a força relacionada a DE, certo? Ó, que é simplesmente a ED, né? Que eu vou botar nesse sentido aqui, ó. Que lembre, nessa ocasião dos métodos nós, cada nó vai estar em equilíbrio translacional. Então, com isso,
eu posso aplicar simplesmente as condições relacionadas ao equilíbrio translacional, que é o somatório das forças em Y sendo zero. Com isso, eu descubro que F é CY vale T. Ok? Ó. Aí eu posso também utilizar simplesmente a trigonometria ao meu favor. Já que na figura, se a gente olhar para a figura, eu tenho esse ângulo θ aqui, ó, tá vendo? Esse ângulo θ aqui, ó. Aí esse ângulo θ, ele aparece aonde? Ó, ele está entre a horizontal e a direção da barra CE, ó. Então veja, ó, ele está aqui, ó. Esse θ. Então eu posso utilizar uma relação de tangência, na relação da tangente, na qual a tangente de θ seria simplesmente olhando para essa figura, seria F CY dividido por F CX. E olhando para o nosso triângulo aqui, ó, esse triângulo aqui, ó, a tangente seria justamente o cateto oposto, que é L, dividido pelo cateto adjacente, que é 2L. Então vai ficar L sobre 2L. Certo? Ó. E aí, lembrando o fato que justamente eu descobri quem é o FCY, eu descobri quem é o FCX a partir disso. Ó. Então vai ficar T sobre FCX, isso aqui é igual a 1 meio. Então, né, portanto, FCX é igual a 2T. Então, descobrindo isso, o que eu posso fazer? Eu posso aplicar a outra condição relacionada ao meu problema. Que é o quê? O equilíbrio é pelo fato que vai haver um equilíbrio translacional, eu posso aplicar a seguinte condição. O somatório das forças em X é zero. Com isso, eu vou ter que F CX, ó, é igual a F é D. Com isso, eu descubro que F é D vale 2T. Certo? Ó. E aí ele pede justamente essa força. Ó, já que ela está na junção com o ponto D. Beleza? Ó. Então achamos uma. Então, achando essas forças relacionadas à nossa barra CE e DE, o que a gente pode fazer agora? Ora, a gente pode revisitar a nossa treliça novamente. Certo? Ó. Então, deixa eu pegar a nossa treliça. Aqui, ó. E aí eu percebo o seguinte, que nessa minha treliça, eu já descobri todas as forças relacionadas todas as forças relacionadas às barras CE e DE. Então, eu vou contabilizar aqui como sendo zero. Não tem, ó. Zero, já que eu descobri tudo. Então, o que vai acontecer agora? Vai acontecer agora o seguinte, que no ponto A, eu vou ter, além disso, duas barras, que eu não descobri nenhuma das forças das duas. No ponto B, eu vou ter 3 barras, que eu não descobri nenhuma força das 3, né, ó. No ponto C, eu vou ter 2 barras. Por quê? Porque eu já descobri qual é a força relacionada a CE. E no ponto D, eu vou ter somente 2 barras, já que eu descobri qual é a força relacionada à barra DE. Então, com isso, eu já posso ir direto para o ponto D, para achar as outras forças que ele pede. Então, em D, eu vou ter o seguinte. Ó, eu vou ter simplesmente a força DE. Aí vejamos o sentido que eu adotei, ó, que deu positivo, ó. Veja, veja que a força ED é nesse sentido, certo? Ó, é nesse sentido, para a direita, certo? Através da terceira lei de Newton, a reação tem que vir no sentido oposto. Então, na ocasião, o F é D. Pensando no ponto D, ele tem que ser dessa maneira aqui, ó. F é D. Beleza? Ó? Então, com isso, a força BD vai ter que estar nesse sentido, F
BD. E além disso, eu vou ter aqui uma força, que é a força CD. Ó, que é a força DC. E aí, a partir daí, o que eu observo? Eu observo o seguinte, que o FBD é simplesmente... o FBD ele é simplesmente igual ao FED, já que há um equilíbrio, já que há um equilíbrio translacional no seguinte nó. Certo? Com isso, FBD é igual a 2T. Certo? Então tá aqui uma das respostas. E aí eu observo também o seguinte, que FDC tem que ser zero. Ok, ó? Então a partir disso, eu encontrei as forças das barras que partem do ponto D, do ponto D, como ele quis na questão da prova do IME. Então foi basicamente essa a questão.